Nesta demonstração, queremos mostrar alguns recursos avançados de CAD do Waves Commander. Começaremos com blocos dinâmicos e restrições. A seguir, falaremos sobre patterns, também conhecido como arrays no AutoCAD. Um terceiro tópico será Data Extraction e como trabalhar com Excel. Continuaremos com Drawing Compare. E o último tópico serão os recursos de modelagem de sólidos 3D. Para começar, você pode ver aqui alguns blocos dinâmicos. Esses foram inicialmente criados com o AutoCAD. No Waves Commander, você pode usá-los exatamente da mesma maneira. Blocos dinâmicos são blocos inteligentes que podem ser paramétricos em tamanho ou incluir diferentes estados de visibilidade. Além de oferecer suporte a blocos dinâmicos do AutoCAD, o Waves Commander também pode criar seus próprios blocos personalizados. Aqui está um exemplo avançado de um bloco personalizado criado com o Waves Commander. Se eu abrir esse bloco personalizado no Widget Block, você verá alguns dos parâmetros que definimos e os recursos para criar ou modificar blocos personalizados. Convido você a assistir nossos vídeos tutoriais para aprender a criar este exemplo interessante. A diferença, porém, é que no Waves Commander posso usar blocos dinâmicos e blocos personalizados, enquanto o AutoCAD só pode usar blocos dinâmicos. No AutoCAD, os blocos personalizados criados com o Waves Commander são vistos como blocos simples. Você pode usá-los, mas sem a inteligência adicionada do Waves Commander. Então, se você quiser usar os mesmos blocos inteligentes no AutoCAD e no Waves Commander, recomendamos que você simplesmente crie blocos dinâmicos com o AutoCAD e use-os com o Waves Commander e o AutoCAD. Por sua vez, os blocos personalizados são uma boa opção se a sua empresa tiver apenas usuários do Waves Commander. Para entender essa diferença, dê uma olhada na guia Constraints. Estamos usando um solucionador da Dassault Systems que o AutoCAD não tem. Essa tecnologia é utilizada em blocos personalizados do Waves Commander, mas você também pode usar restrições dessa guia em qualquer desenho. No exemplo que temos na tela, algumas restrições foram definidas para forçar esses círculos a permanecerem concêntricos e outras restrições dimensionais são definidas. O resultado é um desenho em que a geometria se torna mais inteligente. Por exemplo, posso alterar um valor nas propriedades e o design muda de acordo. Nosso segundo tópico é Patterns, também conhecido como Arrays no AutoCAD. Se o seu desenho contiver qualquer matriz criada com o AutoCAD, você pode modificá-lo com o Waves Commander, mas será chamado de padrão. Mais uma vez, se você digitar o comando Array, um sinônimo será definido para chamar o comando Pattern. Os padrões podem ser lineares, circulares ou ao longo de um caminho e serão reconhecidos como matrizes no AutoCAD. Funciona também com alças, por isso é um recurso muito bom para automatizar seus desenhos. O próximo tópico é a Data Extraction e, de forma mais geral, as interações com tabelas e Excel. Com o comando DWG Data Extraction, você pode exportar dados do DWG para um arquivo CSV. Ele pode ajudá-la a calcular custos, por exemplo. O mesmo recurso também pode extrair os dados em uma tabela. Vemos que essa tabela está listando as quantidades de alguns blocos e mostrando seus atributos. Como esta é uma tabela, posso adicionar ou remover colunas. Em seguida, posso adicionar uma fórmula e usá-la para calcular meus custos, sem precisar acessar o Excel. Se estiver trabalhando extensivamente com o Microsoft Excel, também é bom saber que você pode incorporar uma tabela do Excel dentro do desenho com o objeto OLE. Nosso quarto tópico é o recurso Drawing Compare. Ele ajuda você a comparar o desenho atual com outro arquivo. As diferenças são mostradas em cores para ajudá-lo a entender as alterações. Para comparar, você pode usar arquivos do seu computador ou de seus armazenamentos na nuvem. Por fim, não poderemos terminar esse vídeo sem dar uma olhada nos recursos 3D. Primeiro, convido você a mudar para a área de trabalho de modelagem 3D. Na faixa de opções, você encontrará algumas formas 3D para começar, e operações Boolean como Union, Subtract e Insert. Assim como no AutoCAD, você pode começar a partir das entidades 2D e usar operações como Extrude ou Resolve.
O comando Polysolid é interessante para projetar rapidamente formas que normalmente se parecem com paredes 3D. Com Push e Pull combinados com o CSS dinâmico, você pode interagir com rostos 3D de uma maneira muito intuitiva. O CSS dinâmico é simplesmente o equivalente ao UCS dinâmico do AutoCAD. Na prática, o Wheels Commander oferece ferramentas funcionais para 3D ocasional ou simples. Além disso, todas as entidades 3D que você cria com o Wheels Commander serão reconhecidas por AutoCAD e vice-versa. Mas, para ser honesto, nenhum dos programas oferece ferramentas 3D como os de SolidWorks, Inventor ou Rhino.